Estamos ao vivo. Muito bom, estamos ao vivo. Boa noite para você que chega aí, para você que está vindo por aí, tá bom? Muito boa noite para você. Eu só preciso aí do feedback acerca de áudio, tá certo? Preciso aí do feedback acerca de áudio. Vanusa Junqueira, um membro decanta desse canal. Jesus abençoe, filha. Jesus abençoe, Jesus abençoe. Vamos lá, né? Vamos lá, acho que aqui está razoável, né? Acho que aqui está razoável. Quem está aqui comigo também? Mari Tavares, a guerreira. Jesus abençoe poderosamente. Jesus abençoe poderosamente. Olha só, gente, eu quero comentar um comentário, se é que você me entende, ou comentar alguns comentários aqui concernentes à minha última postagem lá na minha comunidade. E vocês que foram lá viram a postagem, né? A parte de cima, a foto do atual Papa, tá? A foto do atual Papa. E na parte de baixo, J.I. Packer, tá? Então o Papa vai dizer: somos todos filhos de Deus. Embaixo, Packer vai dizer: a ideia de que somos todos filhos de Deus não é encontrada em nenhum lugar da Bíblia, tá? Isso é uma verdade? O que Packer disse? Sim, é verdade. É muito verdade. A Zenate, Jesus abençoe poderosamente. Ô, gente, vai compartilhando, por favor. E eu peço aí que você, por gentileza, confira se está sendo possível você dar o like, tá? Já vai vendo isso daí, já olha isso daí, essa questão do like, e já me avisa, tá bom? Para poder entender o que de fato está acontecendo, tá? Não sei o que está acontecendo, é muito estranho isso, né? Muito estranho isso. Então deixa aí o seu like. Por exemplo, ó, realmente está muito bagunçado essas métricas aqui dessas lives, né? Feita com o celular em pé, tá? Por exemplo, ó, se tem 32 pessoas conferindo aqui agora, por que eu tenho só 6 visualizações? Se tem 32 pessoas vendo, tinha que ter 32 visualizações. Muito estranho isso, não sei o porquê disso. De fato, eu não sei o porquê disso. Vamos ter que entender isso daí futuramente, tá? Mas vai compartilhando aí, por favor. Você, né, que está vendo esse canal pela primeira vez, se inscreva. Aqui a gente fala de política. Eu sou um patriota. Eu sou um patriota. Eu sou, sim, da ala à direita, tá bom? Sou trabalhador, assim como você. Sou cristão, tá? E pelo fato de eu ser cristão, no meu canal eu falo da palavra do Senhor, eu falo de Bíblia, não segundo as instituições, mas segundo o que está escrito, tá certo? A gente busca trabalhar dessa forma aqui, tá bom? Então se inscreva aqui nesse canal, compartilhe, tá? Sinta-se bem, sinta-se à vontade aqui. E nós estamos aqui também, né, trabalhando, né? Estamos aqui também esculpindo, tá certo? Esse aqui é o nosso hobby.
Esse aí é o nosso descanso, tá bom? E vamos papeando. Então, voltando lá para a postagem, né? Papa disse: somos todos filhos de Deus. Packer vai dizer, né? Ou melhor, Packer disse: a ideia de que somos todos filhos de Deus não é encontrado em nenhum lugar na Bíblia. Isso é verdade. E eu dei a referência, coloquei, né? A referência aí para uma reflexão, tá certo? Uma referência bíblica para a reflexão desses dizeres, que foi o que? Foi Romanos 28, Romanos 18, né? Perdão, Romanos no capítulo 8, versículo 28 até o 30, tá bom? Até o 30, que está escrito o seguinte: Ô Adriano Jardim, há quanto tempo, meu irmão, meu amigo, Jesus abençoe poderosamente. Rapaz, senti muito sua falta aqui, meu irmão. Está tudo bem com o irmão? Conta pra mim, tá? Luciana Tel, membro decanta desse canal, Jesus abençoe. Guto Maranhão tá na área, Jesus abençoe. Hoje estou com uma pergunta que o que leva uma pessoa a morrer e não deteriorar o corpo? Vocês já viram isso? O Adriano Jardim já ouviu falar? Eles consideram isso como uma síndrome, né? Não sei, a síndrome do corpo incorruptível, né? Isso existe sim, existe esses casos. O cara morre, mas o corpo dele não deteriora, né? Muito, muito estranho. E não é que o cara tá dormindo, não. Realmente o cara tá lá anos do mesmo jeito, né? Nata, Jesus abençoe, Nata. Aylan, Jesus abençoe, né? Ceissa Gomes, Jesus abençoe, Ceissa. Vamos lá? Ô, gente, vocês estão podendo curtir? Vocês estão conseguindo curtir aqui a live? Me deixa aí, me dá esse feedback aí, por gentileza. Vocês estão conseguindo curtir? Fala para mim. Eu estou conseguindo curtir. Você está no computador, você está no celular? Me diz isso daí, é muito importante que você me responda isso. Todos não, Jesus morreu, não morreu por todos, né? Marcos 14, 25. O sangue de Cristo foi derramado por muitos, não por todos. É verdade. É verdade. Tá bom? Olha só, eu tenho 107 visualizações aqui já. E só 5 likes. Tá complicado. Tá? Muito complicado. Muito complicado. Tá certo? Então vamos trabalhar essa ideia aqui. O que a palavra vai nos dizer ali? Né? O que está escrito? O que está escrito ali em Romanos 8, do 28 até o 30. Sabemos, repito muito esse versículo, esse trecho aqui, né? Repito muito esse trecho, pois ele é importantíssimo. Ele é importantíssimo. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto de antemão os conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes chamou. E aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. Tá? Um ponto que é muito interessante que você compreenda é esse processo, tá? Esse processo de
transformação e posterior glorificação, ela é trabalhada por Deus em nossas vidas, tá bom? Ela é feita por Deus em nossas vidas. Santo é o nome do Senhor. E é no ato dessa conversão, quando haverá aí essa conversão, o indivíduo ele vai sair, ele vai perder a sua identidade pregressa, tá? Que é o quê? Um homem natural, carregado de pecados, cheio de culpa, irreconciliável com Deus, tá certo? O homem perderá essa identidade para receber uma nova identidade. Que nova identidade é essa? Vai sair da condição de criatura e vai passar para a condição de filho. Filho de Deus. Tá? Filho de Deus. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Falando acerca de Jesus, João disse que Jesus, ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Seu povo, né? Povo judeu. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Olha para você ver. Deu-lhes o poder de serem feitos. Não deu-lhes o poder de se fazerem, não. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, tá? Então é assim. Então é dessa forma. Então nós percebemos que o porquê que nem todos são filhos de Deus. Por que nem todos são filhos de Deus? Porque só pode ser filho se é alterada a velha natureza. Perfeito? Então, se alterou a velha natureza, aí sim, aí beleza, aí tá certinho. Sai da condição de criatura e passa para a condição de filho, tá bom? O processo é esse, é assim que a coisa funciona. Interessante é o seguinte, né? Também, porque nem todos serão filhos, ou nem todos são filhos, porque nem todos serão salvos. Só é filho aquele que será salvo, só é filho aquele que outrora foi eleito. Esse aí passou pelo processo de transformação, justificação, né? Transformação e glorificação. Esse aí será salvo. Detalhe, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Aleluia. Então é pela provisão do Senhor, né? É por providência divina que quando ele iniciar a obra de conversão de alguém, iniciar a obra de transformação na vida de alguém, essa obra ela será concluída com sucesso, será concluída com sucesso. Tá bom? O que a gente também deve observar, é muito interessante, ó, pra você ver como você vai falando de Bíblia. O bonequinho também saiu, né? Você vai falando de Bíblia e o povo vai embora, né?
um outro aspecto que eu gostaria de passar aqui para vocês, tá? Nem todos serão salvos? Não, nem todos serão salvos. Mas a palavra não está dizendo lá que João, vou até abrir a Bíblia aqui, tá? A Bíblia não está dizendo lá em João capítulo 3, quer ver? João 3,16, não é isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá bom? Primeiro ponto que todos nós devemos nos atentar, tá? Todos nós devemos nos atentar. A Bíblia ela está repleta de figuras de linguagem, tá? Nem sempre todos é todos, nem sempre tudo é tudo, nem sempre mundo é mundo, nem sempre, tá bom? E como é que eu sei que João está usando figura de linguagem em João no capítulo 3, versículo 16? Como que eu sei? Ora, vamos analisar na prática, né? Com 2000 anos de evangelho, com 2000 anos de evangelho, se Deus amou o mundo inteiro para a salvação, logo, esta tão grandiosa salvação, ela deveria sim alcançar a todos, estou certo? Sim, eu sei que eu estou certo, eu sei que você sabe que eu estou certo. Então, se ele é poderoso para salvar, e se ele amou o mundo inteiro para a salvação, então por que que nem todos serão salvos? Ou porque nem todos são salvos? Você sabe muito bem que nem todos vão se salvar mesmo. Deus não é poderoso, né? Até eles usam aí um versículo isolado, né? Deus não é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos, sonhamos ou desejamos e tudo mais. Então creia tão somente, oh glória, Ele vai fazer muito mais. É assim, é assim. Então, gente, isso é uma figura de linguagem, tá? Deus amou o mundo inteiro? Não, Deus não amou o mundo inteiro. Deus não ama o mundo inteiro. Deus não ama toda criatura. Não. Isso é uma verdade. Pois se ele dispensasse o seu amor a toda criatura, o mundo não estaria esse caos. Se ele tivesse destinado salvação a toda criatura, se ele quisesse salvar toda criatura, não haveria perdição. Aleluia. Se a salvação fosse para todos, não estaríamos nós aqui, né? Digamos, combatendo o bom combate, completando a carreira e guardando a fé. Nós não estaríamos aqui nessa pegada, né? Não estaremos nessa pegada. E é assim. O nosso Deus, ele é assim. O Deus bíblico, o Deus verdadeiro, ele é assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos crerão? Nem todos. Nunca todos crerão em Jesus. Nunca. Esquece isso. Esquece isso. Nunca Jesus, ele será crido por todas as pessoas. Estamos compreendidos? Tendo dito isso, vamos ler um comentário aqui interessante, ó. Vamos ler um comentário interessante aqui, ó.
Vamos lá. O Acanara está dizendo aqui, o Acanarai, o Acaranai, o Acaranai. Na Bíblia está escrito que existem os filhos das trevas e os filhos da luz. Este papudo é mentiroso, está querendo me enganar, é? Ou seja, está falando aqui do Papa, né? Vamos lá. Aí tem um indivíduo aqui, não vou falar indivíduo, mas tem um cidadão que está dizendo assim, ó. Duas frases muito rasas, tá? E não é frase rasa, meu querido, meu consagrado. Deixa eu virar aqui para ver se consegue focalizar um pouco mais essa escultura. O meu consagrado, não são frases rasas. Elas são frases que, vamos dizer, para um bom entendedor, pingo é letra, tá certo? Então, o que que acontece? Quem tem o entendimento do contexto bíblico no tocante a questões soterológicas, vai entender muito bem qualquer uma das duas frases, até a do Papa. Vai entender, claro, que o que ele está dizendo é uma heresia, além de uma fantasia enorme, né? Ô, gente, vai compartilhando aí, por favor, tá? Vai compartilhando aí porque dá trabalho, viu? Nem é fazer live hoje não, mas eu senti vontade de estar aqui com vocês, tá? E dá trabalho montar esse aparato aqui, tá? Olha que triste, já teve 57 pessoas aqui, agora estamos com 13, tá? Vamos pelo menos sair desse número 13, tá certo? E ninguém merece, né? Ninguém merece isso daqui. Vai compartilhando, vai deixando seu like aí, se possível, tá bom? Falando nisso, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo acessar esse chat aqui, ó. O chat não, ver se eu acesso a página e vejo se eu tenho acesso aqui ao, ao, ao vídeo, né? Para poder dar o like, quer ver? Aí, posso dar o like aqui. Eu acho que quem tá no celular que não tá conseguindo, né? Acho que ele tá no celular que não está conseguindo, não é isso? Tá bom? Antônio Bonerges Sandoutrina, a paz, meu querido. Deus abençoe. Nata, Jesus abençoe. Lucineide Silva Lima, Jesus abençoe. Mel Kazuka, Jesus abençoe. Lília Cardoso Lana, diretamente de Camboriú, Santa Catarina, Jesus abençoe. Copas está dizendo, seja bem-vindo, Copas. A live está em short. Não tem como curtir no celular. Ué, a live está em short? Engraçado, porque quando ela passa, ela fica no ao vivo, né? Eu não sei o que está acontecendo, cara. De fato, eu não estou entendendo o que está acontecendo, viu, Copas? Mais alguém que esteja no celular também não está conseguindo? Ah, tá, gente, aqui, ó. Adriano Jardim tá dizendo aí, ó, que conseguiu sim dar o like, tá certo? E para dar o like, você que está no celular, você tem que apertar os três pontinhos no canto de cima. Você tem que apertar os três pontinhos no canto de cima. Deixa eu ver se tem isso aqui na minha tela aqui, quer ver? Não, aqui no meu aqui não tem não. Deve ter para. Ah, não, tem na parte de baixo, quer ver? Compartilhar. Ah, eu consigo compartilhar. Vê se para vocês conseguem fazer isso, tá bom? Vê se vocês conseguem dar o like aí, tá? Acessa aí os três pontinhos aí na sua tela, tá? Clica neles aí.
e me ajudem, tá? Está em cima, né? Meu celular, até porque também meu celular está com a tela queimada, né? Então fica complicado. Isso, nos três pontinhos. Então vou falar direto. Gente, dê o like aí nos três pontinhos, acesse os três pontinhos e deixe aí o seu like, tá certo? Coisa boa. Coisa boa mesmo, coisa boa mesmo. Rei meu e Deus meu. Então vamos ler aqui um comentário. Então o Bruno Severino está dizendo duas frases muito rasas. Teria que ver o contexto, se considerar origem, sim. Ó, gente, eu vou ler do jeito que dá, tá? Porque não tem vírgula aqui, não tem pontuação nenhuma, tá bom? Olha lá, duas frases muito rasas. Teria que ver o contexto e considerar origem, sim. Todos têm origem da criação de Deus, então todos são agora, se for considerar, escolher obedecer a Deus, a minoria é filho, se for escolher o critério dos adotados por Deus. Pouquíssimos são, porém, a própria Bíblia chama Jesus de único Filho de Deus. No fim das contas, depende do contexto. Nossa, eu só li o início do comentário quando o cara fala, com esse Bruno vai falar que são duas frases muito rasas, né? Então, aí terminei de fazer a leitura aqui agora. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado pelo like. Muito obrigado pelo like de cada um. Acessem os três pontinhos, gente. Você que está no celular e deixa o like. Então, esse Bruno Severino, Bruno, com todo respeito, tá? Mas quem tem um pouco aí de conhecimento de Bíblia no tocante à soterologia, tá certo? Sabe muito bem que essas frases elas já falam muita coisa, tá bom, Bruno? Essas frases elas já dizem muito, mas dizem muito mesmo, tá bom? E o seu argumento aqui, ele, embora, né, a construção dele aqui, né, o texto aqui e tal, ele tá meio confuso de entender a leitura, tá certo, Bruno? Mas você tá um pouco equivocado, tá, Bruno? Primeiro que ninguém escolhe obedecer a Deus, tá certo, Bruno? Ninguém escolhe obedecer a Deus. O indivíduo ele é influenciado pelo Espírito Santo de Deus, ele é influenciado a obedecer, a ouvir, a obedecer e a buscar. Tá certo, Bruno? Então a coisa já começa por aí, já, viu, Bruno? O indivíduo ele não quer. O indivíduo ele não quer. Tá certo? É isso aí. E toda a nossa construção aí, desde o início da live, ela já responde sim o seu texto aqui, tá certo? O Papa está errado, tá errado, nem todos são filhos. E nós vemos isso daí, à luz das Escrituras, nós vemos essa verdade. Nem todos são filhos. Então, em canto nenhum da Bíblia apresenta isso daí. Ronilda, mãe solteira, Jesus abençoe, filha, poderosamente. Jesus abençoe poderosamente. Estou muito cansado, cara. Meu Deus. Lu, filha do Altíssimo, é um membro decante desse canal. Jesus abençoe. Amados, quem está chegando agora, como que eu faço para dar o like quando a live é em formato de short? Procura aí uns três pontinhos na sua tela, tá certo? Lá vai ter opção do curtir, tá? Faça isso daí por gentileza e apoie esse trabalho, tá bom? Vamos aqui para um outro comentário. França está dizendo, será qual Bíblia o Papa está lendo? Eu vou dizer, a Bíblia progressista formada pelo liberalismo teológico, tá certo? Vamos ver um outro comentário aqui, ó. Vamos ver o comentário aqui da Mari Tavares.
Na palavra de Deus, assim está escrito: aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Esse já leu, será ou não? Né? Acho que ele. Ô Mário, você que tá na live aí, me explica melhor aí o que você quis dizer, tá bom? Explica melhor o que você quis dizer aí, tá bom? Ah, que aí dependendo, eu vou e respondo, tá? Teve um outro aqui que está aparecendo o e-mail dele, o arroba aqui não tem um nome e eu não vou conseguir entender, que é user, não sei o que lá, não sei o que lá. Somos criaturas de Deus. Filhos são aqueles que aceitam Jesus como seu único Salvador. Justamente, né? Justamente. Maria Remonte. Nem todos, Papa Francisco. O Senhor é um deles, nem todos. Jorge Rodrigues está dizendo, João no capítulo 8, o próprio Cristo Jesus fala que há os filhos do diabo, mas também os filhos do Espírito Santo de Deus por causa de Jesus. Fica com a Bíblia Sagrada. Pronto, tá, então tá certo. Então tá certo, então é assim que funciona. Ô Mari, você tá aí, Mari? Me diz aí o que você quis dizer. Ó. Na palavra de Deus assim está escrito: aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Esse leu será ou não? Seria esse versículo? Esse versículo ele leu ou não? E esse ele seria quem? Seria o Papa ou seria o Pecker ou Packer? Né? Porque dependendo aí da sua resposta, se você está dizendo que foi o Packer, eu acho que tem uma confusãozinha aqui, ó, tá certo? Porque o ato do indivíduo ele ir até o Salvador, tá? Esse ato é efeito de quê? Essa ação, ela é reação de quê? Ele reagiu ao que o indivíduo? Qual foi a reação do indivíduo? O que motivou o indivíduo a ter uma reação que o motivasse a ir até a cruz? Tá certo? É a vontade do homem? Não é a vontade do homem. É o bom senso? É a moral do homem? Não, não é. Não é. Então o que que é? É o convencimento. O Espírito Santo convence o indivíduo e aí esse indivíduo ele passará a dar estes passos aí em direção à luz, né? Ele vai depois que ele foi convencido, então é um ato que teve, ele foi através, né, de uma ação do Espírito Santo. Então, depois da ação do Espírito Santo, ele realiza esse ato de aproximação, vamos dizer dessa forma, tá bom? E fato é, né? De maneira nenhuma os lançarei fora. É claro, isso daí é o que nós chamamos de preservação dos santos. Quando Deus ele decidiu salvar o seu eleito, esse eleito no final dos tempos, esse eleito estará salvo. Esse eleito estará salvo. E você imagina, é muito ilógico, né? Se tem um Deus poderoso que quer salvar, como que ele vai salvar e no meio do caminho, no meio do processo, ele vai deixar com que este salvo escape de suas mãos? Se isso acontecesse, poderemos considerar que nosso Deus não é um Deus poderoso, não é um Deus soberano, né? Ou seja, né, aí você pode considerar assim, ah, meu Deus, mas
Você quer salvar o cara mesmo ou você não quer? Você está querendo Deus salvar o indivíduo ou está fazendo só uma pegadinha do malandro para o indivíduo? Deus não faz pegadinha do malandro, né? Deus não faz pegadinha do malandro. Então é assim que a coisa funciona. Se Deus, ele decidiu salvar, Deus vai salvar. Não tem essa, ah não, eles estão fazendo obra disso e obra daquilo para tirar você da presença. Deus me revelou decanta nébia. Estão fazendo de tudo para tirar você da presença. Não, filho. Pode fazer o que quiser. Aquele que é de Deus, ele findará os seus dias aqui na terra sendo de Deus. Sendo de Deus. Tá bom? Vamos aqui, vamos aqui. Não sei se a Mari Tavares ela me respondeu, nem sei se a Mari está aqui ainda. Tudo é vontade de Deus, o homem não escolhe nada, não escolhe a Deus. Deus é quem escolhe o homem, é isso daí. Quem que é herege? Vanusa Junqueira, Jesus abençoe. Papa Francisco, é Papa Francisco, né? Não sabe nem a hora que ele tá com fome. Tadinho, tá caduco. Tá caduco não. Tá caduco não. Não pode ser, né? Por causa do avanço da idade, né? Mas isso ali é. Papa Francisco é um. Como que eu posso dizer? Papa Francisco foi colocado ali de forma muito estratégica, tá? Muito estratégica. Por progressistas que estão dentro da igreja católica, tá certo? Essa é a grande verdade. Todo mundo sabia quando subiu a fumaça branca ali, né? Pastor Rene, que fumaça branca é essa? Dá um Google aí, fumaça branca no Vaticano, o que que é? Tá bom? Quando subiu fumaça branca, todos já sabiam, né? Pronto, já foi escolhido o Papa. Quando escolheram o Papa, foram lá falar o nome dele e eu estava acompanhando, né? Eu estava acompanhando ao vivo aí a escolha do novo Papa. Aí, aí o jornalista aqui daqui, né? Daqui de Minas, né? A que falou lá o nome lá, Papa Bergoglio, alguma coisa aí, sei lá o nome dele. Aí disseram, olha, é o Papa progressista. E na época eu não sabia nada, né? Eu não sabia o que era isso, não entendia muito bem. Eu tinha a falsa ideia de que um progressista era coisa boa, né? Tipo, que vem de progresso, entendeu? É um progresso virtuoso, né? Pensava eu assim quando, vamos dizer, eu não vou falar quando eu era mais novo, não, que, sei lá, acho que o Papa Bergoglio tá aí, tem 6 anos, não sei, né? Ou um pouco mais, 8 anos, não sei. Mas quando eu não entendia nada, eu pensava que progressismo era coisa coisa né? Era uma coisa virtuosa, né? E é assim. Então ele não está caducando, não. Ele tá lá cumprindo mesmo ali uma missão, digamos dessa forma, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Vamos ver quem tá aqui. Aí, ó. Vamos começar a trabalhar aqui as costas aqui, né? Professor Celso Diório do canal Professor Celso Diório. Confira lá, gente, busque mais conhecimento, tá bom? Quem tá chegando agora, quer dar um like? Vai nos 3 pontinhos aí do seu celular e aí você vai acessar a opção like e compartilhamento. Faça os dois aí, se possível,
se inscreva, ajude o gordinho aqui nessa empreitada, tá certo? Ajude o gordinho aqui nessa empreitada. Deixa eu ler um texto aqui que a irmã Lu, ela colocou aqui na tela. Ela colocou aqui no chat que lá em cima, acho que foi Marcos. Pois é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2:13. É isso aí. Deus faz tudo em nós. Ele começa a boa obra, ele completa essa boa obra. Ele elege e ele salva. Tá certo? Marcos 14:24. Vamos ver o que está escrito em Marcos 14:24. Marcos 14. E tendo cantado o hino, e disse-lhes: Isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado, tá? Olha só, olha que interessante. Eu tenho aí que por muitos, eu tô numa ACF, um Almeida Corrigido e Fiel. Vamos lá numa Almeida Revisada Corrigida, ARC. Não, vou na ARA, Almeida Revisada Atualizada. Vamos ver o que está dizendo aqui, ó. Quer ver? Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da, entre colchete, nova aliança, derramado em favor de muitos. Então essa é na ARA, Almeida Revisada Atualizada. Agora eu vou numa mais antiga, a de 1969, Almeida Revisada e Corrigida. Vamos ver como é que tá lá. Vamos ver como é que tá lá. E disse-lhes: Isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Muito bem, vamos ver aqui outra. Vamos outra aqui. NVI. Vamos na NVI. E disse-lhes: Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Quer ver? Vamos lá na versão católica, tá? Até tenho ela física, linda, maravilhosa, muito boa. E disse-lhes: Isto é meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos, tá? Então, resumindo, é todos? Não, não é todos, nunca será por todos. Porque se fosse por todos, todos seriam salvos. Afinal, é eficaz ou não é? O sangue derramado fez uma obra eficaz? Fez uma obra eficaz. Mudou nossa história de forma eficaz? Mudou nossa história de forma eficaz, tá? E é assim. E não adianta falar, mas é uma espécie de sectarização. Isso é uma espécie aí de é, excluir as pessoas e pororô, parará, né? Deus é amor, né? Deus não olha para o homem como o homem olha para o outro homem, né? Não, Deus, ele conhece nosso coração. Vocês ficam aí limitando aí o poder e o amor de Deus, ó filho. Não vou nem falar para ler a Bíblia, não. O que eu vou falar é: para, senta e observa a verdade. Observa a verdade.
Observe a verdade. Vá dentro das igrejas, faz ali um teste empírico ali, faça um teste ali, tem um resultado empírico ali, ó, vai lá ver, vai lá ver os religiosos que ali estão, volte lá alguns anos depois e veja quem continua. Entende? Vá e veja quem continua. É simples assim. É simples, é simplesmente assim, não tem o que ver. Tá certo? Não tem o que ver. Agora, eu reconheço que a eleição, ela é algo difícil de se entender. Ela é algo difícil de se entender. Por quê? Veja só. Ah, como que a gente pensa em um Deus poderoso, que ele é poderoso para fazer coisas infinitas de forma infinita, de forma poderosa, melhor dizendo, mas ele não pode estabelecer um plano de salvação que salva todos? Ele não poderia fazer? Mas poderia fazer. Por que ele não faz? A resposta: ninguém tem. Por que ninguém tem? Porque tudo que a gente precisa saber da parte de Deus está registrado na Escritura. Se a Escritura não fala, então ela se calou, eu também me calo. Ela não quer me falar, a Escritura não me fala de alguns detalhes, logo, se ela não me fala de alguns detalhes, eu me contento com o que foi revelado. Perfeito? Me contento com o que foi revelado e assim vamos. E assim vamos. Vamos caminhando dessa forma, tá certo? Vamos caminhando dessa forma aí, né? Então Deus, ele predestinou, ele já escolheu aqueles que vão te salvar? Sim. Deus sabe quem vai salvar? Sabe. Deus sabe quem vai se perder? Sabe. Deus sabe quem vai se perder. Tá certo? Deus sabe que o evangelho, ele vai ser pregado para tais pessoas e tais pessoas não se quebrantarão com a mensagem? Sabe. Sabe. Deus, ele sabe que em terras longínquas, se o evangelho for pregado, pessoas irão se render a ele? Sabe. Por isso que de forma providencial, Deus, ele envia pessoas a esses locais. Ô glória, tá? Para que essas pessoas ouçam o amor de Deus, ouçam acerca da palavra de Deus, ouçam acerca da verdade. Rei meu e Deus meu. E aí, você vai e questiona assim: pastor, deixa eu fazer uma pergunta. E aquelas pessoas que não tiveram acesso ao evangelho e morreram? Pastor, essas pessoas, elas vão para os Infa? Depende. Depende muito. Depende muito de como essa pessoa viveu aqui e o que eu quero dizer com isso, tá? Por exemplo, que morreu no período, vamos dizer, vamos pensar num período diferente aí do tempo atual, tá certo? Vamos pensar num período diferente do tempo atual. Vamos pensar num período em que
a palavra, a Bíblia, era algo assim mais restrito, nem todo mundo tinha, tá certo? Não se tinha tantos evangelistas verdadeiros, né? Evangelistas credenciados. Não se tinha tantos evangelistas credenciados como tem hoje. Então, como que o pessoal no passado eles ouviram? E como e o que que acontece com aqueles que não ouviram? Como é que fica? Será que é justo essas pessoas elas morrerem e ir para o inferno porque elas não foram evangelizadas? Você acha isso justo? Não, não é questão de achar justo ou injusto não, tá? Mas a providência de Deus ela é tão grande que ele criou um artifício, digamos dessa forma, tá? Deus ele cria um artifício, digamos dessa forma, que não precisa de ninguém pregar para a pessoa para essa pessoa ela alcançar salvação ou como que eu posso dizer, ela 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 alcançar o favor de Deus quanto à salvação, tá? Por exemplo, ó, quer ver? Vamos lá em Romanos, Romanos no capítulo. Acho que é Romanos no capítulo 2, versículo 20, é isso? Ah, onde que está? É 2:20 ou é 1:20? Não, não é 1:20 nem 2:20. Deixa eu ver aqui o 3:20. É, quer ver? Deixa eu dar uma pesquisa aqui dentro da Bíblia aqui, ó. É Romanos. Eu sei que isso está em Romanos. Para mim era 1:20. Cadê? Onde que tá? Será que é Romanos 2:15? Eu tô com 20 na cabeça, mas quer ver? Deixa eu ver, volta aqui. Volta aqui. Ah, pastor Rei, mas você não decorou isso daí? Não, já decorei, já desdecorei. É que é assim, gente, que é assim. É muita informação pra você guardar na cabeça só. Ó, vamos lá. Ó, vamos ver aqui, ó. Eu quero ler o capítulo inteiro, ó, Romanos 2, tá? Pelo menos até o 15. Olha só. Assim é inexcusável. Vamos colocar aqui uma NVI. Portanto, você que julga os outros, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que o julga, naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas, ou seja, julgamento hipócrita. Então, é o que está sendo condenado por Jesus ali
em Mateus no capítulo 7, tá bom? Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Preste bem atenção, esse aqui é o versículo 6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Isso daqui são, né, questões espirituais, tá? Não é nada terreno, não. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Presta atenção. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem lei, sem a lei também pecará. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Preste atenção. Não é quem ouve a lei que é justificado, mas é aquele que obedece à lei. Esse será contado aí na ala dos justos, tá bom? De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, torna-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas nos seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos dele, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. Ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior porque é instruído pela lei, se está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestres de crianças, porque nem a lei há, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. E aqui vai. E aqui vai. Então, qual que é o ponto? O ponto é o seguinte: quem será justificado? Aquele que tem a lei, ouve a lei? Aquele que ouviu a lei vai ser justificado? Ou é aquele que guarda a lei? Claramente, é o que guarda a lei. Outro ponto: aqueles que não tiveram a lei. Paulo está dizendo isso aí. Mas estes têm no seu coração uma ética, uma conduta, uma moral, e por estas ele seguia. Meu neném acordou. E por essas esse seguia, né? Deus naquele grande dia o justificará. Tá entendendo?
todo aquele que pecar sem a lei, versículo 12, sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes estão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, ou seja, não matarás, está na lei. Mas o indivíduo nunca leu o Êxodo, nunca leu a Torá, mas ele sabe que matar é errado, então por isso ele se apartará do mal, ele não vai matar, porque ele sabe no íntimo dele, no coração dele, no pneuma, ele sabe que é errado matar, e assim ele não irá transgredir esta lei moral que já está impressa no coração, no entendimento do indivíduo. Entendeu? De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravados em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então, embora a situação do indivíduo de total depravação é uma condição de homem caído, se este, tá? Se este, ah, e segundo o que está escrito no seu coração, as questões morais, as questões éticas, e ele se guiar dessa forma, naquele grande dia haverá justificação para ele, tá certo? Então é assim, Deus, a providência dele é tão grande que aonde precisa enviar missionários, onde ele precisa enviar o evangelho ou evangelistas para proclamar o evangelho, Deus vai enviar. Aonde não puder ir, o que vai estar valendo? A lei que está dentro do seu coração. Olha como Deus é provedor. Olha como Deus é provedor. Tá entendendo? Mary Duarte, Jesus abençoe poderosamente. Não quero abrir o OBS. Jesus abençoe poderosamente. Vocês entenderam, gente? Vocês entenderam? A paz, Antônio Bonerges. Vocês entenderam o que nós estamos falando aqui? Né? Soraya Teia, ela está no notebook, tá tudo beleza por aí. Ela é de Cuiabá e não veio aqui para brincar. Jesus abençoe, filha. Jesus abençoe poderosamente. Vera Vasconcelos, Jesus abençoe. Ronilda, mãe solteira, Jesus abençoe. Você que está chegando agora e está no celular, confira aí os 3 pontinhos aí na sua tela e deixa o like, por gentileza, tá bom? Muito importante que você deixe aí o seu like, tá? Amados, eu vou descansar. Vou descansar aqui agora, tá? Talvez a gente, nesse final de semana, a gente faz aí, né? Mais alguma coisa, tá certo? Nesse bonequinho aqui. Eu acho que eu vou fazer esse boneco enquanto eu converso com vocês, tá? Acho que eu vou deixar esse boneco aqui para as lives mesmo, tá bom? E é isso daí, gente. É isso daí. Muito obrigado. Deus abençoe poderosamente. Espero que você esteja gostando desse conteúdo, esteja gostando aí desse formato de vídeo. E eu peço que você não se esqueça jamais: a letra que além mata, mas o Espírito continua vivificando. É em nome de Jesus. Amém? A paz. Um beijo do gordo.